palavra de Deus, em reverência à palavra. Amém? Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, mais uma vez nessa noite pela tua palavra. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, nossos erros, e que o Senhor possa falar conosco nessa noite mais uma vez, para sermos alimentados por ti, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 2. O cântico de Ana. Cântico de Ana, o cântico de Ana. 1 Samuel, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Por esse sentado. Vou repetir o versículo. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aqui é o primeiro versículo do cântico de Ana. Sabe, a gente lê esse versículo, a gente lê esse texto e a gente fica querendo também cantar. A gente fica querendo também ter a alegria para cantar. A gente fica querendo ter vitória para cantar. A gente fica querendo bênção para poder cantar. Mas sabe, vamos analisar a história de Ana antes desse cântico. Quem foi Ana? Ana foi uma mulher estéril, casada, aonde o marido tinha outra mulher. Nessa época o marido queria ter mais de uma mulher. E Ana não podia ter filhos, que era terrível nessa época. Nessa época não ter filhos era algo muito grave. A mulher era excluída, ninguém podia nem falar. Então era muito grave a mulher não poder ter filhos. Muito sério. Futuro pegador. Você vai pegar hoje? Não fala nada. Futuro pegador, tem. Então Ana era uma mulher estéril, o que já era muito grave. Ela não podia ter filhos e ela sofria. Por quê? Porque a tal da Penina, o nome da outra era Penina. A outra mulher do lado dela era irmão com ele, tinha uma porção de filhos. A mulher era paredeira, a mulher tinha filho. Aí nasceu mais um filho, e a Penina só ia na casa dela. Eu imagino que a Penina passava pela Ana e falava assim: eu tenho, você não tem. A Penina passava por ele e falava assim: meu filho, fulano, vai lá abraçar teu papai. Ciclano, vai lá dar um beijinho de bolão no teu papai. E Ana, sofrendo com aquilo, sendo humilhada, sendo perseguida. Só que nada disso mudava a situação de Ana. O que Deus quer que nós venhamos aprender hoje é uma coisa. O que a gente tem que aprender hoje é
mover a mão de Deus a nosso favor. Sabe qual é o problema? É que muita gente tem problema, muita gente enfrenta situações terríveis, mas não sabe mover a mão de Deus. Não sabe fazer com que a mão de Deus venha a nosso favor. Não adianta a gente ficar reclamando pelos cantos. Não adianta a gente ficar chorando pelos cantos. Então, nosso irmão Ronildo, eles vão falar que chorar só mora o problema. O choro não resolve o problema de ninguém, só mora. Então, não adianta ficar chorando pelos cantos. Não adianta ficar batendo triste. Não adianta ficar depressivo. Nada disso vai mudar a tua situação. Nada disso. É Deus. E a gente tem a oportunidade de aprender com Ana o que fazer para que a situação mude. Porque Ana, ela vivia abatida, Ana, ela vivia triste, Ana, ela vivia reclamando, tanto que ela vira para o seu marido e fala assim: dá-me filho, senão eu morro. Esse texto da Bíblia virou até louvor, porque a Fernanda Brum, há muitos anos atrás, não estava podendo ter filho, não estava conseguindo ter filho, e ela fez esse louvor, né? Dá-me filho, senão eu morro. Então, Ana chega para o seu marido e fala assim: dá-me filho, senão eu morro. Aí o marido dela vai falar assim: acaso sou eu Deus? Acaso sou eu Deus? Então não adianta a gente querer que os outros resolvam o nosso problema. Não adianta a gente ficar murmurando, chateado pelos cantos. Não adianta a gente ficar com depressão. Não adianta a gente ficar abatido. Não adianta a gente ficar triste. Não adianta. Nada disso vai mudar o nosso problema. A Bíblia fala que Ana ia sempre com o marido ao templo. Ela sempre ia com o seu marido ao templo. Mas não adiantava nada. Ela continuava estéril. Ela continuava sem filho. Eu tenho que entender que eu mesmo indo à igreja, se eu não tomar a atitude certa, a minha vida não muda. Se eu não souber o que eu tenho que fazer para o milagre acontecer, o milagre não acontece. Depois que ela pede o seu marido, filho, e o marido fala para ela: acaso seu Deus? Ana, ela consegue tomar atitude, que é a atitude de quem quer alguma coisa de Deus. A Bíblia fala que ela se lança em Deus, ela se lança no altar de Deus, ela se joga em Deus. E ela chora, ela ora tanto, ela chora tanto, ela se pega tanto, que o próprio sacerdote Elias, ele pensou que ela estava embriagada, bêbada. Aí ele foi reclamar com ela, ela falou assim: meu senhor, o senhor não está ligado não, o senhor está na carne. Eu não estou bêbada não, eu estou orando a Deus, eu estou aqui desesperado. Eu preciso mover a mão de Deus. E nessa brincadeira, Deus dá um filho para ela. Nessa hora, Deus abre a margem dela e faz que ela tenha não um filho, mas o filho, porque ela tem Samuel. Pergunta qual é o nome dos filhos de Penina, a sua rival, ninguém sabe. Na Bíblia não diz o nome de um deles. Agora de Ana é Samuel, profeta, juiz, homem de Deus. Não foi qualquer bênção que Deus deu para Ana. Por quê? Porque ela soube fazer a coisa certa no governo de Deus. Sabe,
Uma coisa importante a gente prestar atenção é que quando você se lança, vai vir pessoas querendo falar no nosso ouvido. Igual o sacerdote falou para a Bíblia. Vai dizer por quê? Porque se lançar, se jogar, é você ter mudança de postura, é você ter mudança de vida, é você ter mudança de atitude. E aí começa a implicar a catucar o bicho. Que aí começa as pessoas. Quando eu fui na casa aqui no Meriane, uma das irmãs lá da prima dela lá, que eu fui, virou crente, aceitou Jesus. Aí eles estavam reclamando que ela ficou, ela radicalizou, segundo eles, ela radicalizou e virou uma pessoa muito chata. Virou uma pessoa insuportável, segundo eles. A religião formou ela uma pessoa insuportável. Insuportável por quê? Porque ela não faz mais parte da pandemia. Porque ela não faz mais parte do domingo da bebidinha. Porque lá eles gostavam, hoje mesmo, né, porque a família toda morreu, mas eles gostavam do domingo vão parar, cerveja e tal, uma farra. Hoje não tem mais isso. Não senta na mesma roda, não comunga do mesmo pensamento. Aí você vira chato, você fica intolerável. Por quê? Porque a pessoa resolveu mudar sua vida. Certamente a Meriane não estava vivendo uma vida fácil, não estava vivendo uma vida feliz. E a pessoa, quando não está vivendo algo bom, a pessoa tem que se jogar em Deus, porque somente Deus pode mudar a vida do ser humano, pode mudar a história, pode tirar a esterilidade, pode curar câncer. É somente Deus. E aí, quando a gente se lança, começa. E a pessoa ficou chata, não quer ir mais para a balada, narrou o pagode. Ontem, lá onde eu fui, na casa do Anil, o irmão tem uma oportunidade, ele estava falando uma coisa séria, ele estava falando uma coisa certa, né? Ele estava falando uma coisa certa. A gente é criticado. A gente é criticado pela nossa postura, que as pessoas querem uma religião onde não há cobrança. O problema é que o Evangelho é um Evangelho de cobrança. De cobrança. Deus requer de nós posicionamento. Deus requer de nós postura. Em outras religiões, não. Outras religiões, você pode sair lá do evento, né? Não vou falar público, né? Você pode sair do lado da reunião deles, pode sair na própria cantina da igreja e até cerveja. Na própria cantina. Ou se não tiver, é só ir no bar da esquina, se bobear, até o sacerdote vai bobear no caminho contigo. Porque pode. Então, as pessoas querem evangelho que não te cobrem nada. Tu vai para o espiritismo, não tem cobrança. Uma vez eu tinha um amigo, muito amigo meu, que foi o único que me ligou para Jesus. Eu tinha o maior carinho com ele, que foi, eu estava quase pedindo, porque o início do evangelho é muito difícil. O início da caminhada é difícil. Eu era de igreja grande, eu não tinha pastor para poder ficar ligando no zap. Pastor de igreja grande, irmão, não quer nem saber de ninguém. A verdade é essa.
Ele não faz nem teu nome. Aí o que aconteceu? Um irmão, um dos irmãos do São Jesus, ele me ligava toda noite. E tinha várias noites, eu falava assim de dia, eu falava assim, não quero mais, não vou mais para a igreja, não quero mais saber. Chegava de noite, ele me ligava, a gente ficava todo no telefone, para me fortalecer de novo. E esse irmão trabalhava comigo numa seguradora na Sul América. E a gerente era uma senhora novinha, ela passava por ele, balançando a linguinha para ele, ele homem casado, diácono da igreja. A mulher passava balançando a língua para ele, piscando o olho para ele. Aí eu falei para ele, rapaz, essa mulher está sensacional, mas até que não dá para derrubar. Uma vez ele chegou para mim e falou assim, por isso que eu não gosto de crente. O bom da macumba é que a gente vai na macumba e no final a gente ainda sai paguiçando. O bom é isso. Vou para a macumba, no final ainda sai paguiçando. Ela falou da boca dela, falou isso. Então, as pessoas, elas querem uma religião que não venha cobrança. Não vê cobrança. A verdade é essa. É você poder ter amante, é você poder sair com outra pessoa, é você poder ter relacionamento fora do casamento, é você não precisar casar. A Catherine, se não fosse evangélica, ela não precisava correr atrás de nada. A Catherine, se ela não fosse evangélica, se ela fosse uma pessoa espírita, ninguém ia cobrar dela de casar. Ela ia poder morar com o marido dela sem casar a vida toda. Ninguém quer saber dela casar. Ela ia poder fazer o que quiser pelo centro sem estar casada. E essa é a grande verdade, irmão. O pessoal, eles querem uma religião que não tenha mudança, não tenha cobrança nenhuma. E o Evangelho é mudança. O Evangelho é se lançar. Se eu não entender nessa noite que eu preciso me lançar para não poder se mover e eu ser abençoada, eu vou ficar vivendo na igreja a vida toda e nada vai acontecer. Mas eu entender que quando eu me lanço, começa a vir as perseguições, começa a vir as conversas piadas. Está radical demais. Uma vez ele disse para a irmã falou assim, você precisa ir muito na igreja assim? Eu falei, muito. São 3 cultos que eu vou na semana, é muito. Pelo amor de Deus. Você precisa muito assim na igreja, 3 vezes na semana. Sem contar que ela nos contava as 2 vezes da semana que a gente passava madrugada no monte, que aí nessa época a gente ia toda terça, toda sexta de madrugada no monte. Sem contar a Clarice, que eu ia falar toda terça com aquilo, batendo com esse dia depois do ar. Sem contar isso, eu estava contando só a igreja. Então, se a pessoa não entender que é necessário se jogar, se lançar da mão de Deus agir na nossa vida, nada vai mudar, irmão. Eu vou entrar e vou sair da igreja, eu vou vir, vou embora do culto e a coisa não vai mudar. Vai permanecer a mesma coisa. É isso que Deus quer que nós venhamos entender. Por quê? Porque Ana, ela tomou uma atitude a qual fez a mão de Deus se mover e dar o melhor para ela. Mas dentro da própria igreja, em cima do altar, já vem a primeira pontada de dedo. Está bêbado? E com a gente é a mesma coisa. Quando a gente se lança em
Deus, quando a gente se lança em Deus, sempre acontece isso. As pessoas começam a nos apontar o dedo, as pessoas começam a falar que está radical, as pessoas começam a falar que está mudado, que está pior, porque os olhos dos outros piorou, não fuma mais, não bebe mais, não está mais na farra, não usa mais droga, não fala mais besteira, piorou, está chato, está sem graça. Foi na casa da Viviane. A fulana depois que ele entrou para a igreja, a fulana está chata, a fulana está insuportável. Ela está perseguindo os outros, do tipo, não está aceitando uma outra coisa, começou a se posicionar, porque a pessoa quando se lança, ela se posiciona. E aí você começa a ser contra tudo aquilo que está de errado, mas no mundo é normal. No mundo é normal. No mundo a coisa mais normal é você beber, fumar, isso aí, ó, tá todo mundo fazendo. Agora quando você para de fumar e para de beber, aí começa. Os companheiros de corpo começam a falar, não, fulano virou crente, agora tá, não dá nem para falar com ele. E é natural, porque vira água e óleo, vira coisas que não se misturam. E eu tenho que entender isso. Mas é bem difícil para mim, quando eu consigo me jogar em Deus, ver as críticas, ver os apontamentos, mas também ver as bênçãos e ver as vitórias. Os milagres acontecem quando eu me lanço. Porque se eu ficar indo e voltando na igreja superficialmente, nada acontece. O profeta está na água. A água vem pela canela, deu uma trabalho. A água vem pelo joelho, deu uma trabalho. A água vem pela cintura, deu uma trabalho. Por quê? Porque Deus quer que a gente se lance. Deus quer que a gente se lance. Se nós não nos lançarmos, nada vai acontecer. Agora, quando você se lançar, você vai ver o que Deus fez na sua vida. Coloque de pé, por favor. Vamos clamar a Deus.